Olá, sou o professor André e é com imensa alegria que vim hoje fazer um comentário da prova da Unesp de 2015 de redação, especificamente por se tratar de um tema que nós, alunos do curso Autoria, nós do curso Autoria e os nossos alunos, vimos bastante ao longo do ano, que é a questão do preconceito racial no Brasil e principalmente os seus vínculos com a escravidão. Então, a pergunta, a maneira de abordar o preconceito racial e intolerância poderia ser muito simplificada se fosse feita de maneira extremamente objetiva, levantando apenas os casos de de preconceito que são realizados no Brasil, mas todo o direcionamento da proposta já remete a um problema que é o problema estrutural da configuração do Brasil como pátria, que é os impactos da escravidão na configuração da cultura brasileira. E isso acaba sendo interessante porque muito da relação que se existe com o racismo atualmente, como os textos da coletânea indicam, são uma relação que são residuais do período escravocrata. O que tem de principal nesse caso, acho que é algo que o texto 3 e o texto 4 comentam da coletânea, de que o olhar para o preconceito racial no Brasil é sempre de que foi um olhar naturalizado, como se o racismo não existisse, e encaramos como sendo algo que supostamente nós temos de diferente das outras nações. O texto 2 inclusive mostra que de fato nós temos esse como diferente de outras nações. No entanto, é justamente esse ato de tentar aceitar, ou tentar entender que nós temos meio que um casamento naturalizado entre negros e brancos no Brasil, é o que faz com que a gente encare o racismo como um tabu, né? Então, se a gente for olhar para as nossas raízes, a tentativa de entender a escravidão como um processo, ao olhar do Gilberto Freire, por exemplo, em que houve uma integração plena do negro e do branco, é claro que isso é diferente de outros países como os Estados Unidos, na qual essa integração era bem quebrada. No Brasil isso aconteceu de maneira no fim das contas, mascarar o imenso vazio que existe entre essas duas vertentes sociais. Isso acaba sendo extremamente complicado a partir do momento que a incorporação da comunidade negra na sociedade economicamente ativa, ela foi extremamente problemática, muito porque justamente essa lógica de favor impediu que esse processo acontecesse de maneira real, que mascara, evidentemente, todo uma tentativa de rechaçar os preconceitos que de fato existem. Tá? Isso é bem interessante e acho que poderia ser abordado do ponto de vista histórico, fazendo um contraponto entre como a lógica de construção do Brasil pós-escravocrata aconteceu e se manteve até hoje, mas também poderia remeter a exemplos do cotidiano e a referências artísticas. Eu acho que de exemplos do cotidiano, esse ano foi permeado por muitas delas, como por exemplo o caso do Goleiro Aranha, ou o caso do Daniel Alves no evento Somos Todos Macacos, exatamente como mostrava que a lógica do xingamento de macaco era inclusive uma lógica ligada ao período escravocrata. Então seria um exemplo bem bacana de mostrar não apenas se existe ou não preconceito no Brasil, mas mostrar que ele é sim um resíduo do período da escravidão. Então os alunos aqui do curso têm certeza que tinham todas as ferramentas para abordar esse tema e caso você queira mais dicas a respeito disso, entre em contato conosco, que garanto que vale a pena. Tá bom? Vamos aguardar mais comentários na semana que vem. Abraço!